Hoje eu trago para você os 5 melhores episódios de Anos Incríveis, na minha opinião. Eu começo com um episódio chamado Os Laços que Nos Unem. Nesse episódio o Jack ele conseguiu uma promoção de emprego, só que ele tem que ficar viajando, tá? E na noite de ação de graças ele não estava ali. E assim, o Jack ele é o pai da família. O Jack ele comanda a bagaça toda, todo mundo respeita, mas todo mundo o ama. Então, a partir do momento que ele não estava, a noite de ação de graças não seria mais a mesma coisa. A empresa não liberou ele. E acontece algumas coisas nesse episódio e ele consegue voltar no final desse episódio. Esse episódio é muito família e o monólogo final do Kevin é muito bom, do qual ele fala: Noite de ação de graças de 1970. Meu pai voltou para a sua família. A família com a qual se preocupava. A família que ele sustentava. Mas ele voltou para mais alguém também. A garota que ele amava. Cara, na boa, chega a me arrepiar isso aqui. Isso pô, Anos Incríveis é maravilhoso e realmente é muito difícil fazer essa lista com apenas 5 episódios. O quarto episódio da lista tem um valor sentimental muito grande pra mim. Se chama O Carro do Vovô. Basicamente esse episódio é pra quem gosta de seus avós e os perderam. Porque nesse episódio o avô do Kevin estava lutando contra a idade. Ele queria dirigir de todas as formas, não podia. O Kevin teve que levar ele embora e tal. Ele já estava meio estressado. E ele falou, não, deixa que eu vou dirigindo. No final da viagem ele falou pro Kevin, ó, me dá $1 aí, vai. O Kevin deu $1 e falou, o carro é seu. É muito simbólico esse episódio também pra mim. Novamente, questão da família, tudo. E o monólogo final do Kevin também é uma coisa que me quebra, tá? Ele fala, alguns presentes são simples, alguns têm seu preço. Alguns você compra por $1 e duram a vida toda. Acho que todos se lembram do primeiro carro. Sei que me lembro do meu, não porque foi o meu primeiro carro, mas porque foi o último do meu avô. Toda coisa que fala sobre avós me pegam muito, porque eu já perdi meu avô também. Então, é complicado falar, né? O terceiro episódio da lista eu trago o Poker. Poker é um episódio relativamente simples. Eles passam a noite ali numa mesa de poker. Só que todos contam seus problemas. Há diversos tipos de problemas entre aqueles garotos. E no final meio que tudo se resolve. Porque eu sempre falo, a vida real ela é muito complicada, né? Mas se você analisar e tiver uma boa dose de conversa, uma pitadinha assim de coragem, mas alguns amigos verdadeiros, as paradas realmente se resolvem. E o monólogo do Kevin também é muito bom. Ele fala, sabíamos que os problemas dos homens não se resolvem facilmente. Que a vida era um risco, que crescer era um jogo, que o tempo de blefar já tinha passado. O Poker basicamente é um episódio sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre amizade. É um episódio muito bom, passa despercebido e é um dos episódios preferidos meu. O segundo episódio que eu mais gosto chama-se O Dia da Independência, que é o episódio final. Ali nós vemos o encerramento de uma das melhores séries de todos os tempos. O Kevin voltou para sua família. Ele fala que estava voltando, mas sabia que o lugar dele não era mais ali. Ali nós descobrimos que ele não fica com a Winnie Cooper, exatamente. Ele que se casa, tem um filho, a Winnie vai estudar História da Arte em Paris. Eu assisti muitas vezes esse episódio, eu decorei muitas coisas. E é um episódio magistral, é um episódio lindo, do qual encerra-se ali uma saga, as aventuras de Kevin Arnold, todo aquele contexto de crescimento do garoto. Você cresce junto com o garoto, se emociona, fica puto, é maravilhoso. E se você me perguntar, o monólogo final dele é: a gente cresce em um instante. Em um dia estamos de fralda, no outro dia vamos embora. Mas as recordações da infância ficam conosco por muito tempo. Lembro de um lugar, de uma cidade, de uma casa, como uma porção de casas, de um jardim, como uma porção de outros jardins, de uma rua, como uma porção de outras ruas. A verdade é que depois de tanto tempo, ainda me lembro. Foram anos incríveis. Puta que pariu! Puta que pariu! E pra fechar essa maravilhosa lista, antes melhor, comenta pra gente quais são os seus 5 episódios preferidos de Anos Incríveis. Eu sei que é basicamente impossível eu refazer essa lista daqui a alguns anos e serem esses mesmos episódios, né? Porque a gente muda e várias coisas mudam, tá? Eu vou trazer como primeiro lugar o primeiro episódio. Pensei muito, mas o primeiro episódio já me deu um clique, me arrebatou e falou, pô, essa série é demais. Eu lembro de esporádicos trechos quando eu era criança e depois assisti depois de adulto. E ver o primeiro episódio, o Kevin Arnold, o primeiro beijo,
O que me pegou na realidade foi um monólogo, tá? A série é muito boa, já desde o primeiro episódio, mas aquele monólogo final, ele já deu uma mexida comigo muito grande. Era o primeiro beijo para nós dois, nunca falamos sobre isso depois, mas penso sempre nos acontecimentos daquele dia e de alguma forma sei que ela também. E sempre quando algum garganta começa a falar sobre o anonimato do subúrbio ou a inconsciência da geração da TV. Porque sabíamos que dentro de cada uma daquelas casas idênticas, com seus Dodges estacionados na frente, seu pão de forma sobre a mesa e o azul brilhante do aparelho de TV no cair da noite, vivem pessoas com suas histórias, famílias unidas na dor e na luta do amor. Existiam momentos que nos faziam chorar de tanto rir, e outros, como aquele, de perplexidade e tristeza. Caramba, velho, porra, me arrepia essas coisas aqui, velho. O que acontece aqui? O irmão da Winnie morreu, tá? E, pô, no primeiro episódio já, velho, entendeu? O segundo episódio já é um velório, entendeu? O terceiro episódio é o escritório do meu pai. O Kevin vai com o pai dele no escritório. Tipo assim, não tem como não gostar. É que você assiste, que você vai entendendo as coisas, que você é mais velho, você fala, caramba, mano, tudo isso aqui é vida real, olha que coisa legal. E eu poderia fechar a lista, mas eu só quero deixar aqui um último monólogo que eu gosto muito, que é do episódio Encontros e Desencontros. Existem algumas noites na vida da gente que são regidas por forças incontroláveis, mágica, romance, destino. Noites nas quais o amor nos pega de surpresa e depois disso as coisas nunca mais voltam a ser as mesmas. Tive a sorte de viver uma noite dessas e essa lembrança ficará comigo para sempre. Encontros e Desencontros é outro episódio assim maravilhoso. Eu poderia citar aqui a Loja de Ferragens, que é um episódio que o Kevin pede a conta e depois se arrepende, porque ele deixou muita aprendizagem para trás. O episódio Adeus, que é o episódio que o professor de matemática morre. Lembra aquele professor que pegava no pé dele? Assim, são diversos episódios que trazem uma profundidade muito grande para Anos Incríveis, tá? A minha lista é essa. Eu poderia ficar horas debatendo sobre Anos Incríveis. Eu poderia ficar horas e horas falando de cada episódio, de cada detalhe, de como é maravilhoso. É uma pena que eu não faça isso, porque nós precisamos de views e crescimento do canal. E são algumas outras coisas que trazem mais notoriedade. Mesmo assim, vez ou outra, eu ainda resolvo falar sobre uma das minhas séries preferidas. Muito obrigado, valeu,